Olá, gente, tudo bem com vocês? Os comentários de hoje é sobre Rebeldia Indomável, lançado em 1967, dirigido por Stuart Rosenberg. E legal trazer esse filme aqui, tá? Do Rosenberg, porque é um filme obrigatoriamente para os cinéfilos assistirem esse filme, tá? E a primeira coisa que chama atenção na direção do Stuart Rosenberg é como ele constrói a atmosfera. Desde os primeiros minutos você entende que aquele ambiente prisional não é apenas um cenário, é um antagonista. O calor é sufocante, as cores são terrosas, o sol bate forte o tempo todo, não há onde se esconder. E isso é fundamental para a narrativa. A ideia de que não existe sombra, não existe privacidade e principalmente não existe a individualidade. Aí entra o fator principal desse filme, que é o protagonista. O que a gente vê é a construção definitiva do anti-herói carismático. Ele não está lá porque cometeu o crime, mas porque desafiou a ordem pública de uma maneira quase banal. E essa banalidade que torna tudo tão fascinante. E ele é o homem que simplesmente se recusa a se conformar. O filme trabalha brilhantemente essa dualidade. De um lado você tem a estrutura rígida, os guardas, as regras, o chefe que nunca tira os óculos escuros, o que é uma metáfora visual genial para um sistema sem alma, sem olhos, que vê tudo, mas assim não sente nada. Do outro lado você tem esse sujeito que sorri na cara do perigo. Aquele sorriso dele não é assim de alegria, é uma arma. É uma única coisa que eles não conseguem tirar dele. Tem uma camada muito interessante aqui que a gente precisa discutir, que é a simbologia religiosa. O filme não é sutil nisso, mas é extremamente eficaz. O protagonista é construído assim, quase como uma figura messiânico. Ele inspira os outros presos não porque ele é um líder nato que faz discursos bonitos e tal, mas porque ele apanha e levanta, ele sofre pelos pecados daquele lugar. E tem aquela cena famosa que muita gente vê apenas como um momento engraçado ou de apostas, mas se você olhar com cuidado, aquilo é grotesco e bela ao mesmo tempo. É ele levando o corpo ao limite apenas para provar que pode, para entreter, para criar um milagre no meio do inferno. É a santa ceia dele, de certa forma. Ele se sacrifica fisicamente para alimentar o espírito daqueles homens que já tinham desistido de viver. E o roteiro faz um trabalho excelente a mostrar que essa rebeldia tem um preço. O filme não romantiza a dor, a gente vê desgastes. A gente vê que ser indomável não é ser invencível, é ser teimoso ao ponto da autodestruição. E é aí que o filme te ganha emocionalmente. Você torce por ele, mas lá no fundo você sente aquele aperto no peito, sabendo que o sistema é uma máquina de moer carne. A direção do Rosenberg consegue capturar a solidão no meio de uma multidão de forma magistral. O tema da falha de comunicação, que é a frase mais icônica desse filme, resume perfeitamente o conflito de gerações e o conflito entre o Estado e o cidadão. Apesar de toda a profundidade, o filme às vezes pesa um pouco a mão do simbolismo. Perto do final, as referências visuais à religião, especialmente numa cena dentro de uma igreja, deixam de ser um subtexto e viram um texto gritado. Isso tira um pouco da sutileza que o filme construiu tão bem na primeira metade. Além disso, a repetição do ciclo de fuga e captura acaba ficando um pouquinho esquemática. Você entende a intenção, mostrar a persistência dele, mas narrativamente, a terceira vez que acontece, o impacto já não é o mesmo da primeira. Também sinto que, embora o protagonista seja complexo, alguns coadjuvantes acabam caindo em arquetipos muito fixos. Ele serve mais como escada para o brilho do ator principal do que como seres humanos tridimensionais complexos. O filme é tão focado em endeusar a figura central que o mundo ao redor, às vezes, parece existir apenas para reagir a ele e não para viver por conta própria. Rebeldia Indomável é um estudo de personagem visceral. É sobre a necessidade humana de ser
livre, mesmo que essa liberdade seja apenas metal, e mesmo que a liberdade seja apenas o direito de zombar do seu opressor antes mesmo de cair. É um filme que mudou o cinema nas décadas seguintes. Se você gosta, né, de histórias sobre resistência, sobre a força do espírito humano, e principalmente se você quer ver uma das atuações mais carismáticas da história do cinema, esse filme é obrigatório. E para Rebeldia Indomável, nota 8. Nota 8. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado demais. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo e tchau!